Boa noite, gente querida. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, em cima de uma oração que ficou muito famosa, a chamada oração de Jabes. E o texto diz assim: Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Sabe, queridos, o nome de Jabes significa pesar, tristeza. A verdade é que Jabes depois se torna também o nome de uma cidade, né? E ele se torna um líder da família, da geração de Caleb, aquele homem que entrou juntamente com Josué na Terra Prometida. Por alguma razão, né, os seus pais deram um nome para ele não muito agradável, né? Pesar. Alguma coisa aconteceu naquela época. E, de fato, o povo de Israel, eles, quando tinham um filho, eles davam o nome para o filho. Não é que eles estavam profetizando alguma coisa ruim, mas relacionado a algo que tinha acontecido, né? Por exemplo, quando Raquel vai ter o seu último filho, né? Ela chama de Benoni, o filho da minha dor. E aí Jacó fala: não vou dar o nome do meu filho de filho da minha dor. Ele deu o nome de Benjamim, o filho da mão direita, né? Mas a oração de Jabes é uma oração que diz que ele não aceitou, né, aquilo que lhe tinha sido imposto no nome, né? Ele faz uma oração pedindo que Deus o abençoasse. E eu quero aqui com vocês falar de algumas lições muito importantes para a gente orar a Deus e quando formos orar a Deus. Então, antes de mais nada, presta muita atenção, porque a Bíblia nos ensina a orar. Às vezes oramos da maneira errada e não obtemos sucesso na nossa oração. Então é muito importante orar, mas orar da maneira correta. E eu quero dar aqui para vocês algumas lições preciosas sobre como ter uma oração eficaz. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Queridos, a nossa oração tem que ser sempre dirigida ao Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o nosso Deus, né? O Deus da Bíblia. Quando você ora para deuses falsos que não têm poder para operar, você não vai obter resposta. Então, se você já é alguém que crê no Deus de Israel, você já começa bem, porque é para ele que você deve dirigir a sua oração. A segunda lição que a gente aprende aqui é que ele pediu que Deus o abençoasse. Tem muita gente que chega diante de Deus, está cheio de necessidade e fala: Deus, eu sei que eu não mereço, então se o Senhor não quiser dar, não precisa. Não, ele é o abençoador. A Bíblia diz que Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se você não crê que Deus é um Deus que tem prazer em abençoar, a tua oração não vai chegar lá no céu da maneira certa. Então você tem que crer que Deus quer te abençoar. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, gente, coloque as suas necessidades. Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições, as nossas súplicas com ações de graça, já louvando a Deus, porque sabendo que Deus é um Deus galardoador, que Deus é um Deus que ama abençoar os seus filhos e, sobretudo, suprir as suas necessidades. Então essa é a segunda lição que a gente aprende na oração de Jabes. Terceira lição é que ele pediu que Deus alargasse o seu território. Em outras palavras, ele falou assim: alargue as minhas fronteiras. Aumentar as fronteiras é alargar o território. Naquele tempo, você ter terras, obviamente, trazia prosperidade, mas não era só prosperidade. O indivíduo que tinha muitas terras tinha também influência, né? Tinha um território. Então, aqui eu entendo que a oração de Jabes é por uma bênção financeira, sim,
mas ele está pedindo também que Deus aumentasse a sua influência. A gente pode dizer até que ele está orando ali, pedindo a provisão para a sua descendência, né? Então, em outras palavras, ele está querendo que a sua descendência impactasse o reino de Deus na terra. E aqui, então, quando você for orar por território, não peça somente por bênçãos financeiras, peça por bênçãos espirituais, por influência, para que Deus possa alargar a tua influência, para que você possa ser exemplo, né, daquilo que Deus faz na vida daquele que o busca e o serve. Então, essa é a terceira lição. Ele queria crescer. Não existe nada demais. O fato é que, por conta de alguns erros de teologia da prosperidade, tem gente que acha que não deve pedir nada para Deus. Não. A Bíblia diz: em tudo sejam conhecidas as vossas orações e petições. Então, se você quer crescer no seu trabalho, na sua vida profissional, se você quer crescer em influência, quer ser uma pessoa que possa, né, glorificar a Deus e que possa dar testemunho do que Deus tem na tua vida, não tem nada demais de você pedir que Deus alargue o seu território e aumente a sua influência. A quarta lição, queridos, é que ele pede que a mão de Deus estivesse com ele. A mão de Deus, isso é um termo, na verdade, uma expressão que é muito comum nas Escrituras. Por quê? Porque a mão é o instrumento que nós usamos para operar, para fazer as coisas. Então, quando ele pede que a mão de Deus estivesse sobre ele, a bênção, né, é sempre usada com as mãos impostas. A bênção sacerdotal era dessa maneira. Então, na verdade, ele está dizendo: Deus, opera na minha vida. Queridos, nós temos que trabalhar, nós temos que dar duro, nós temos que fazer a nossa parte. Mas se Deus não estiver nisso, as coisas não vão prosperar. Não é isso que o Salmo diz? Se o Senhor não guardar a cidade, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas, né? Então a verdade é que Deus precisa estar na nossa vida se nós queremos ter uma vida de vitórias, porque muitas vezes o inimigo vem, ele tenta atrapalhar, ele nos ataca de todo lado. Então, quando a gente pede a bênção de Deus, quando a gente pede que a mão de Deus esteja sobre nós, nós estamos pedindo não só que ele opere na nossa vida, vencendo os inimigos, os obstáculos, e também nos guardamos. Então, nos guardando, né? Então, quando você for orar a Deus, seja ousado como Jabes. Peça a Deus que Deus ponha a mão sobre a sua vida e te abençoe. Em quinto lugar, ele pede que Deus o preserve do mal. Gente, nós lutamos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós lutamos muitas vezes com inimigos invisíveis, que fazem as coisas não dar certo, né? Existem pessoas que, quando estão passando por lutas espirituais, as coisas quebram, os negócios não dão certo, a coisa está para fechar o negócio, aí vem a última coisa ali, alguém atrapalha. Então, pessoas que não entendem, que não discernem o mundo espiritual, sofrem muito. Então, meu desafio para você: não deixe de pedir a Deus a bênção de Deus para a sua vida, para que Deus te proteja. Jesus nos ensinou orando assim, né? Ele fala na oração do Pai Nosso, né? Todas essas coisas que eu estou falando ali estão na oração do Pai Nosso, mas ele fala: livra-nos do mal, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero orar pela tua vida agora, meu querido. Eu quero orar para que áreas que estão amarradas sejam soltas, para que pessoas que estão debaixo de opressão, de vergonha, possam experimentar a bênção e o frescor da bênção de Deus. Senhor, eu quero agora, nesse momento, orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e, Senhor, e dizer que assim como Jabes creu no Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti, por isso pedimos e invocamos a Tua intervenção. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, quebra todos os grilhões das trevas em nome de Jesus. Senhor, toda palavra de maldição lançada contra eles não tem poder,
porque a tua palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. A tua palavra também diz, Senhor, que Jesus Cristo quebrou a maldição da lei, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. Ele recebeu a maldição que era nossa sobre ele. Por isso eu peço a tua bênção para os teus filhos. Eu peço que o Senhor venha liberar agora, Senhor, aqueles negócios que estão amarrados, que o Senhor venha estourar os cadeados do inimigo e que o Senhor venha abençoar o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, tira o opróbrio, tira a vergonha, abre portas na área de emprego, Senhor, em nome de Jesus, liberta espiritualmente. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa influência, Pai, para a honra e glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, dá-nos a tua graça para vivermos segundo a tua vontade, Senhor, para a honra e glória do teu nome em Cristo Jesus. Querido, eu queria muito pedir que você compartilhasse esta oração para que muitas pessoas recebam a graça e o poder de Deus através das palavras que foram aqui ditas. Deus te abençoe. Amo você, em nome de Jesus.